Os Estados Unidos retiraram a taxa de 10% sobre alguns produtos brasileiros. No entanto, nós permanecemos com a sobretaxa de 40% sobre os nossos produtos. Ou seja, é preciso começarmos dizendo que nós não tínhamos uma taxa de 10%. Nós tínhamos uma taxa de 50%. 10% era uma taxa global, que era feita ao Brasil e também a demais países, e nós tínhamos, além disso, 40% de sobretaxa. Portanto, repito, muitos países tinham 10% de taxa e o Brasil 50% de taxa. Agora, muitos países têm 0% de taxa e o Brasil 40% de taxa. Isso já explica automaticamente duas coisas que eu iniciei o vídeo dizendo que eu iria explicar. Primeiro, que não é fruto de nenhuma negociação essa retirada de 10%. Por quê? Porque não foi retirado só do Brasil. Então não dá para acreditar, é demais a gente querer dizer, ou eles quererem nos dizer, que o Lula ou o Mauro Vieira, ou seja quem for, sentou com o Rubio para retirar a taxa global, a taxa de todos os países, que o Rubio negociou para todo o mundo inteiro foi alvo da negociação do Mauro Vieira e ele obteve sucesso. Quer dizer, ele é o diplomata do universo, o diplomata do mundo. É óbvio que não foi assim que aconteceu. Fica claro que essa é uma medida muito mais interna dos Estados Unidos do que fruto de qualquer negociação. Pode até ser um gesto negocial dos Estados Unidos, mas não é um gesto negocial apenas ou especificamente com o Brasil. Então, portanto, óbvio que não é fruto das negociações que nós temos empreendido. Pode ser até um gesto, como eu disse, de boa vontade, conosco inclusive, mas não só para nós, portanto, em razão daquilo que o Brasil vem fazendo nessas reuniões de 5 minutos, como a que essa semana foi feita pelo Mauro Vieira com o Rubio no Canadá. Então, portanto, repito, se as taxas foram retiradas para todos os países, claro que isso não é fruto da negociação que o Brasil tem feito com esses países, com os Estados Unidos, porque claro que nós não fomos unicamente beneficiados. E o segundo ponto é por que isso piora. Isso piora pelo seguinte, vamos pegar especificamente a questão do café, né? O café, o Brasil tem concorrência direta, por exemplo, com a Colômbia. A Colômbia agora teve 10% tirado da taxa, então a Colômbia está com 0 taxa e a gente com 40%. Então as taxas de 10% tendo sido retiradas de alguns países que são diretamente concorrentes nossos, por exemplo, em relação ao café, esses países tendo 0 taxa e a gente continuando com 40% de taxa, a situação piora. Nós estávamos com 50% de taxa e eles com 10% de taxa. Isso até era mais equilibrado do que eles terem 0 de taxa e a gente 40% de taxa. 50% para 40% ainda é muito ruim, mas 10% para 0% melhora a situação deles. Então esses países, repito, concorrentes em relação ao café, a situação deles melhorou totalmente. A nossa continua ainda muito ruim. As manifestações, inclusive, foram nesse sentido. Por exemplo, o Marcos Mato, da Secafé, né, que é um responsável por exportação, disse o seguinte: melhorou para os nossos concorrentes e piorou para o Brasil. Ele é diretor-geral desse Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, a Secafé. Então, essa é a sensação. A sensação é de que os concorrentes ficaram agora livres e nós permanecemos com uma taxa de 40%. É muito ruim a situação, a gente espera que o Brasil realmente se empenhe em negociar, porque, por enquanto, não é o que aconteceu. Repito, não caia na ladainha das redes sociais governistas e da grande imprensa que está contando que foi um grande feito. Não foi um grande feito, não melhorou, até piorou e não foi resultado de negociação nenhuma.